Bom dia. Buen día para cada uno de ustedes. Bom dia para cada de vocês. Es un verdadero placer verles de nuevo. É um verdadeiro prazer ver vocês de novo. ¿Cuántos creen que nuestro traductor hizo ayer un trabajo maravilloso? Entenderam? Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que nosotros hemos decidido en el nombre del Señor continuar para que usted no necesite pedir el don de lenguas. Então, não vai precisar mais que você peça ao Senhor pelo dom de línguas agora. Gracias a Dios, el Señor ya lo concedió a nuestro amigo Moses. Graças a Deus, Ele já o concedeu ao nosso amigo Moses. Y entonces nosotros vamos a gozarnos de ese don, ¿verdad? Então vamos gozar desse dom, verdade? Gloria a Dios. Glória a Deus. Muy bien, mis amigos. Muito bem, meus amigos. El día de ayer nosotros hablamos sobre la perspectiva bíblica de la historia del gran conflicto. No dia de ontem nós falamos sobre a perspectiva bíblica histórica do grande conflito. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre la perspectiva bíblica sobre la historia moral de la humanidad. Hoje nós vamos estudar a história da perspectiva bíblica da moral da humanidade. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la condición moral de nuestra raza? O que a Bíblia ensina sobre a condição moral da nossa raça? ¿Qué enseña la Biblia acerca de mí como persona moral? O que a Bíblia explica acerca de mim, acerca da minha pessoa moralmente? Vamos entonces a solicitar de rodillas que el Espíritu Santo nos enseñe Então vamos pedir de joelhos que o Espírito Santo nos ensine y podamos contemplar a Jesucristo en la hermosura de su que santidad. possamos contemplar a Jesus Cristo na formosura da santidade. Nuestro Padre Santo y bendito, Nosso Pai Santo e Bendito, en el nombre de Jesús nuestro Señor, no nome de Jesus, nosso Senhor, te pedimos, Padre Santo, te pedimos, Pai Santo, que con todo tu poder ahora evites que nuestro corazón nos engañe. que com todo poder agora evitar que nosso coração se engane. Engañoso y perverso es nuestro corazón. Enganoso e perverso é o nosso coração. Por favor, permítenos escucharte a ti, Señor, Por favor, permita-nos escutar-te, Senhor, y no a nuestro corazón natural. e não ao nosso coração natural. Por favor, Padre, que nuestros oídos oigan la voz de tu Espíritu Por favor, Pai, que nossos ouvidos ouçam a voz do Espírito y nuestras miradas sean puestas en Cristo e nossos olhares sejam postos em Cristo, para contemplarle lleno de gracia, para contemplá-lo cheio de graça, lleno de santidad, cheio de santidade, y podamos ser transformados a su e semejanza. possamos ser transformados à sua semelhança. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén. Amém. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, en el capítulo número 1 de la epístola a los Romanos. no capítulo 1 da Epístola aos Romanos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo necesita fundamentar en el capítulo número 1? O que é que o apóstolo Paulo precisa fundamentar no capítulo 1? ¿Cómo podemos saber la respuesta? Como podemos saber a resposta? Una de las formas más simples de entender la argumentación Uma das formas mais simples de se entender a argumentação es comprender su conclusión. é compreender sua conclusão. Si usted sabe hacia dónde se dirige el apóstol, Se você sabe para quem está se dirigindo o apóstolo, aonde está se dirigindo o apóstolo, usted entiende los pasos argumentativos que él toma. você entende os passos argumentativos que ele dá. La conclusión de los capítulos 1, 2 y 3 A conclusão dos capítulos 1, 2 e 3 acontece en el capítulo 3, versículo número 19 y 20. acontece no capítulo 3, versos 19 e 20. La palabra de Dios dice así: A palavra de Deus diz assim:
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, Nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, lo dice a los que están bajo la ley, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cierre para que toda boca se cale y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Entonces, Então, siendo que la conclusión demuestra sendo que a conclusão demonstra que todo el mundo está bajo el juicio de Dios, que todo o mundo está sob o juízo de Deus, los capítulos 1 de Romanos os capítulos 1 de Romanos y el capítulo número 2 e o capítulo número 2 van a demostrar vão demonstrar que tanto los habitantes del que mundo, tanto os habitantes do mundo, es decir, los gentiles, ou seja, os gentios, como los judíos, como os judeus, todos están bajo el juicio de Dios. todos estão debaixo do juízo de Deus. La premisa es, A premissa é: ¿cómo pueden los gentiles estar bajo el juicio de como Dios podem os gentios estar sob o juízo de Deus si no conocen la ley? se não conhecem a lei? ¿Cómo puede Dios juzgarlos Como pode Deus julgá-los no teniendo ley? não tendo lei? El capítulo 1 entonces O capítulo 1, então, va a intentar mostrar vai tentar mostrar que también los gentiles, Que a também pesar os gentios, de no tener ley, apesar de não ter lei, ellos están bajo el juicio de eles Dios. estão sob o juízo de Deus. Son inexcusables. São indesculpáveis. ¿Cómo? Como? ¿Por qué razón? Por que razão? Aquí viene la historia moral del mundo entero. Aqui vem a história moral do mundo inteiro. Y será el propósito del apóstol E será o propósito do apóstolo mostrar en capítulos más adelante mostrar em capítulos mais adiante que también los judíos participan de esta historia. que os judeus também participam dessa história. No solo los gentiles. Não só os gentios. Todo el mundo Todo está o mundo bajo el juicio de Dios. está sob o juízo de Deus. Romanos 1, Romanos 1, versículo número 18. verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedad e injusticia de los contra hombres. toda a impiedade e justiça dos homens. Hasta este momento Até esse momento, podemos estar en perfecto acuerdo. podemos estar em acordo perfeito. Dios, Deus, en su infinita santidad y misericordia, em sua infinita santidade e misericórdia, siendo un Dios bueno, sendo um Deus bom, necesita aborrecer y consumar el pecado. precisa aborrecer e consumir o pecado. Él necesita destruir el pecado consumiéndolo con su odio por el pecado. Ele precisa destruir o pecado, consumindo-o com o seu ódio por ele. Solamente un Dios bueno Somente um Deus bom puede anhelar la destrucción del pecado, pode desejar a destruição do pecado, porque el pecado porque o pecado destruye su creación. destrói a sua criação. Hasta este momento podemos interpretar en términos generales el versículo. Até esse momento, em termos gerais, podemos interpretar esse verso. La ira de Dios descenderá contra todo pecado e injusticia de los hombres. A ira de Deus descerá contra todo o pecado e injustiça dos homens. Pero ahora, Mas agora, el apóstol Pablo añade una cláusula relativa. o apóstolo Paulo adiciona uma cláusula relativa. Las cláusulas relativas en literatura As cláusulas relativas na literatura añaden específicamente adicionam especificamente información para entender informação para entender aquello que ya se ha dicho. aquilo que já foi dito. Así que ahora el apóstol Pablo nos va a decir Então agora o apóstolo vai nos dizer sobre qué impiedad, sobre qual impiedade, sobre cuál injusticia sobre qual injustiça la ira de Dios va a a ira descender de Deus vai descer de manera especial. de maneira especial. ¿Cuál es esa impiedad? Qual é essa impiedade? ¿Cuál es esa injusticia? Qual é essa injustiça? Que la ira de Dios A ira de Deus tanto detesta. tanto detesta. ¿Cuál es? Qual é? La cláusula relativa en el versículo 18 es esta. A cláusula relativa no verso 18 é: Que detienen con injusticia la verdad. que detém a verdade em injustiça. ¿Cómo es eso? Como é isso?
¿Cómo es que la ira de Dios descenderá especialmente Como é que a ira de Deus descerá especialmente sobre los hombres que han detenido la verdad? sobre os homens que têm detido a verdade? Es la injusticia de ocultar una verdad. É a injustiça de esconder uma verdade. Es la injusticia de obstaculizar una verdad. É a injustiça de pôr obstáculo à verdade. ¿Y cuál es esa verdad? E qual é essa verdade? ¿Y cómo ha sido ocultada? E como tem sido ocultada? Esa verdad se desarrolla en los versículos 19 y 20. Essa verdade se desenvolve nos versos 19 e 20. Vamos a leer. Vamos ler. Porque lo que de Dios se conoce Porque aquilo que de Deus se pode conhecer les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. ¿Cómo Dios ha manifestado Como Deus o manifestou, aquello que de Él puede ser conocido? aquilo que pode ser conhecido dele mesmo. ¿Cómo Él lo ha dado a conocer? Como ele o deu a conhecer? Versículo 20. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, Porque as coisas invisíveis, su eterno poder y deidad, seu eterno poder e divindade, se hacen claramente visibles ficam claras vistas desde la creación del mundo. desde a criação do mundo. Y aquí está la verdad. E aqui está a verdade. Siendo entendidas por medio de las cosas creadas, Sendo entendidas por meio das coisas criadas, de modo que no tienen excusa. para que eles fiquem inexcusáveis. Vamos a analizar el texto. Vamos analisar o texto. Los hombres del mundo son inexcusables delante de Dios. Os homens do mundo são indesculpáveis diante de Deus. Los hombres del mundo pueden ser sujetos a juicio, Os homens do mundo podem ser sujeitados a juízo, porque hay una verdad en la creación que los hombres pueden porque comprender. há uma verdade na criação que os homens podem compreender. ¿Cuál es esa verdad? Qual é essa verdade? Que todas las cosas pronuncian a gran voz Que todas as coisas pronunciam a grande voz que existe un creador que detrás existe de um ellas. Criador detrás delas. Inminente. É iminente. Es absolutamente claro. É absolutamente claro. Es evidente que todas las cosas del mundo É evidente testifican que todas as coisas do mundo testificam que existe un que creador. existe um Criador. Por ejemplo, Por exemplo, ¿cómo es como é que si usted encuentra un teléfono como el iPhone 14 Pro Max que se você encontra um telefone como o iPhone 14 Pro Max en una isla desierta, numa ilha deserta, usted jamás creería você nunca creria que ese iPhone que esse iPhone puede ser producto de la casualidad. pode ser um produto da casualidade. Imagina lo que su cámara puede hacer. Imagine o que a sua câmera pode fazer. Su cámara puede tomar múltiples exposiciones de imagen Sua câmera pode tomar múltiplas exposições de en imagem un solo segundo. num só segundo. Y su procesador E seu processador combina y sobrepone combina e sobrepõe todas las imágenes tomadas en un segundo todas as imagens tomadas em um segundo para dar una perfecta imagen para dar uma perfeita imagem con correcto balance de blanco, com o correto balanço de branco, con correcta exposición de com uma luz. exposição correta de luz. Usted jamás creería que ese teléfono puede estar Você allí por jamais casualidad. creria que esse telefone está ali por casualidade. Necesita ser creado. Precisa ser criado. Necesita de inteligencia. Precisa de inteligência. Necesita de información. Precisa de informação. Su nervio ocular, O seu nervo ocular, que es una prolongación de su cerebro, que é uma prolongação do seu cérebro, hasta convertirse en la retina, até se converter na retina, puede captar imágenes múltiples en un instante. pode captar múltiplas imagens em um instante. Las convierte en electricidad. As converte em Y eletricidade. el estímulo nervioso viaja E o por el nervio estímulo ocular nervoso viaja pelo nervo ocular hasta el lóbulo occipital. até o lobo occipital. Y allí el lóbulo occipital decodifica los estímulos nerviosos E o lobo occipital então decodifica os estímulos y nervosos proyecta en su cabeza una imagen perfecta instantánea de la e realidad. projeta na sua cabeça uma imagem instantânea da realidade. Existen hombres en el mundo Existem homens no mundo que entonces nos quieren hacer creer que nos querem fazer crer então que el iPhone necesita de tecnología que o iPhone informática. precisa de tecnologia informática. El iPhone necesita de información. O iPhone precisa de informação. El iPhone necesita de Ele inteligencia precisa de inteligência para poder ser creado, para poder ser criado, pero no el nervio ocular. mas não o nervo ocular.
Si el iPhone, Se o iPhone, que está basado en lo que su cerebro hace, que está baseado no que o seu cérebro faz, que está inspirado en lo que su nervio que ocular está hace, inspirado no que o seu nervo ocular faz, necesita creación. precisa de uma criação, ¿Cómo es que su cerebro no necesita? como é que o seu cérebro não precisa? Entonces, Então, la ira de Dios descenderá especialmente a ira de Deus descerá especialmente sobre todo intento humano sobre toda a tentativa humana de ocultar de ocultar la verdad que la a creación verdade que a criação pronuncia a gran voz. pronuncia com grande voz. Toda empresa humana Toda empresa humana, todo empreendimento que intenta desdibujar la huella del creador en la que naturaleza tenta apagar a digital do Criador na natureza, recibirá con especial énfasis receberá com ênfase especial la ira del creador. a ira do Criador. Es la grandísima verdad que É a los grandiosa hombres verdade han que os intentado homens têm ocultar. tentado ocultar. La verdad del creador cuya huella quedó en su creación. A verdade do Criador, cuja digital ficou na criação. Usted es producto de una espectacular mente maestra. Você é fruto de uma espetacular mente mestra. Solo piense, por favor, que si usted corta su Só piel, pense, por favor, se você corta a sua pele, su cerebro sabe enviar los nutrientes y o elementos seu cérebro sanguíneos sabe enviar os nutrientes e elementos químicos para crear. para criar nova pele. Eso es absolutamente Isso imposible é absolutamente impossível de la casualidad. da casualidade. Es imposible que sea casual. É impossível que seja casual. Hay un bendito creador que vive Há um por los bendito siglos Criador que vive pelos séculos detrás de cada proceso por trás de su vida. de cada processo da sua vida. Pero de alguna forma la falsamente llamada ciencia Mas de alguma lo ha maneira, a ocultado. falsamente chamada ciência tem ocultado isso. Y la humanidad prefiere creer en esos discursos E a humanidade prefere crer nesses discursos pseudocientíficos pseudocientíficos que aceptar la hermosa realidad do que aceitar a formosa realidade que somos producto de un creador. de que somos produto de um Criador. Así comienza Romanos capítulo número 1. E assim começa Romanos capítulo 1. ¿Y por qué razón los hombres del mundo son inexcusables? E qual é a razão pela qual os homens do mundo são indesculpáveis? Porque cada persona del mundo tiene un cerebro Porque cada pessoa do mundo tem um cérebro y una conciencia suficientemente capaz e uma consciência suficientemente capaz para observar para observar que si existe tanto perfecto orden, que se existe tanta perfeita ordem, tantos procesos que sugieren inteligencia, tantos processos que sugerem inteligência, no puede ser casualidad. não pode ser casualidade. Necesitamos reconocer que hay un creador detrás de Precisamos todo reconhecer eso. que há um Criador por trás de tudo isso. Y ese creador entonces tiene por responsable E esse Criador então tem por a responsável todo ser humano a con todo ser 4 humano dedos de frente. com quantos dedos na testa? A todo ser humano que tiene A conciencia. todo ser humano que tem consciência. Todos son responsables. Todos são responsáveis. Todos pueden comprender. Todos podem compreender. Todos pueden extraer la lección del creador. Todos podem extrair a lição do Criador. Por tanto, todos están sujetos a juicio. Portanto, todos estão sujeitos a juízo. Y ahora entonces comienza la historia de la humanidad E agora então começa a história da humanidade, desde el momento en que la humanidad, habiendo conocido a Dios, desde o momento que a humanidade, tendo conhecido a Deus, no quiso darle gloria al creador. não quis dar glória ao Criador. Sitúe su mente, por favor, en lo que ocurre desde el jardín del Edén en adelante. Situe sua mente naquilo que ocorre no Jardim do Éden para frente. Desde Adán y Eva en Desde Adão e adelante. Eva para frente. Leamos el versículo 21. Vamos ler o verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, Porquanto, tendo conhecido a Deus, no le glorificaron como a Dios, não o glorificaram como Deus, ni le dieron gracias. nem foram agradecidos. ¿Cómo es que la humanidad pudo conocer a Dios? Como é que a humanidade pôde conhecer a Deus? Cuando la humanidad reconoció que había un creador, Quando a humanidade reconheceu que havia um Criador, pero decidió no darle gloria. mas decidiu não dar-lhe glória. Una de las cosas más impresionantes sobre nuestra historia Uma das coisas mais impressionantes sobre nossa história
es que cuando el ser humano en Adán y Eva fue expulsado del Edén, é que quando o ser humano, em Adão e Eva, foi expulso do Éden, ese Edén todavía siguió existiendo en la tierra. esse Éden continuou existindo na Terra. Y todos los descendientes de Adán y Eva E todos os descendentes de Adão e Eva podían saber podiam saber y reconocer e reconhecer que había ángeles con espada que havia guardando el anjos camino com del Edén. espadas guardando o caminho do Éden. Si eso no es suficiente evidencia de Se la isso não é existencia de un suficiente creador, evidência da existência de um Criador, ¿cómo más Dios les iba a informar sobre su como mais existencia? Deus poderia informar-lhes da sua existência? Pero de alguna manera la raza humana prefirió no darle gloria a Dios, Mas de alguma maneira a raça humana preferiu não dar glória a Deus, no darle gracias. não dar as graças a Deus. Y entonces la humanidad comienza un camino descendiente. Então a humanidade começa um caminho descendente. La palabra dice que los hombres se envanecieron A palavra en diz sus que razonamientos. os homens se envaneceram nas suas imaginações. La gran llamada filosofía A grande chamada filosofia comenzó a proponer causas puramente materialistas começou a propor causas puramente para materialistas la explicación de los fenómenos para a naturales. explicação dos fenômenos naturais. Y hasta el día de hoy, E até o dia de hoje, el inicio de la ciencia o início da ciência se conoce como se conhece como el paso del mito al conocimiento, o passo do mito para o el conhecimento, paso de la fe a la explicación o passo racional. da fé para a explicação racional. Pero la palabra dice que los hombres se envanecieron en sus Mas a palavra razonamientos diz que os homens se fizeram vãos em suas y imaginações, su necio corazón fue entenebrecido, e o seu tolo coração foi entenebrecido, porque creyendo ser sabios porque, crendo ser sábios, se hicieron inútiles. se fizeram insensatos. Siempre Sempre que la filosofía, que a filosofia, que la falsamente llamada ciencia, que é a falsamente chamada ciência, reemplaza la confianza en la revelación, substitui a confiança na revelação, siempre termina envaneciendo sempre termina se fazendo vão y entenebreciendo el corazón. e entenebrecendo o coração. Con todo respeto y humildad, Com todo respeito e humildade, yo estudié maestría en filosofía eu estudei maestria em filosofia y les puedo asegurar e eu posso assegurar que cada vez que el razonamiento sustituye la confianza en la palabra de Dios, que cada vez que a razão substitui a confiança na palavra de Deus, la única cosa que usted consigue a única coisa que você consegue es una excusa para é uma pecar. desculpa para pecar. La raíz A raiz del deseo de pecar do desejo de pecar es la incredulidad. é a Y incredulidade. la filosofía es A la mano filosofia derecha é a mão direita de la incredulidad. da incredulidade. El deseo de pecar O desejo de pecar es la raíz de la incredulidad. é a raiz da incredulidade. Y cada vez que usted encuentra una razón E filosófica cada vez que você encontra uma razão para filosófica no darle gloria al para Creador, não dar glória ao Criador, usted está abriendo una ventanita para você está poder abrindo pecar. uma janelinha para o pecado. Seguimos leyendo. Sigamos lendo. Versículo 22. Verso 22. Profesando ser sabios, Professando-se sábios, se hicieron necios. tornaram-se loucos. Y ahora viene el cambio irracional. E agora vem a mudança irracional. Esto es absolutamente irracional. Isso é totalmente irracional. Versículo 23. Verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible E mudaram a glória do Deus incorruptível en semejanza de imagen de hombre por uma corruptible, imagem feita à semelhança do homem corruptível, de aves, de aves, de cuadrúpedos de quadrúpedes y de e de reptiles. répteis. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? O que é que a Bíblia está dizendo aqui? La Biblia está enseñándonos la transición A Bíblia está nos ensinando a transição de la verdadera adoración da al verdadeira Creador adoração ao Criador a la idolatría humana. à idolatria humana. No es acaso irracional Não é por acaso irracional cambiar la gloria del Dios mudar a glória do incorruptible Deus onipotente por postrarse de rodillas ante una piedra, por se postrar de joelhos ante uma pedra, por postrarse de rodillas ante un yeso, por se prostrar diante de um gesso, ante una imagen de plata, ante uma imagem de prata, aunque sea de oro. mesmo que seja de ouro. ¿No es irracional? Não é irracional? No es irracional Não é confiar irracional mi día, mi destino, mi vida a las energías de una piedra que puedo llevar en mi pie.
Não é irracional confiar a minha vida, meus caminhos à energia de uma pedrinha que eu posso pôr no meu pé? ¿A un par de piedras que puedo poner en mi mano? A um par de pedras que eu posso pôr na minha mão? ¿A un gatito haciendo así? A um gatinho fazendo assim? ¿No es eso irracional? Não é isso irracional? Es absolutamente fuera de É sentido. absolutamente fora do sentido. ¿Cómo es que la humanidad prefiere cambiar la Como gloria é de Dios que a humanidade inmortal prefere mudar a glória do Deus imortal? por el destino escrito en las estrellas? Pelo destino escrito nas estrelas. ¿Cómo la humanidad puede creer Como a humanidade pode crer que no hay creador, que não há Criador, pero que somos polvo de estrellas mas que nós somos pó das y las estrelas? estrellas aún dirigen nuestros E as destinos? estrelas dirigem os nossos destinos. ¿Qué? O quê? Es absolutamente É irracional, absolutamente irracional, pero ofrece libertad para pecar. mas oferece liberdade para pecar. Por eso la humanidad ha decidido creerlo. E por isso a humanidade decidiu crer isso. ¿Por qué usted cree que la humanidad prefiere idolatrar una imagen que a Dios? Por que você acha que a humanidade prefere idolatrar uma imagem do que a Deus? Porque a la imagen, Porque a imagem, estas manos la controlan. essas mãos ela controlam. Pero al Dios inaccesible, Mas é o Deus inacessível, que habita en gloria inmortal, que habita na glória imortal. es un terror enfrentarlo. É um terror enfrentá-lo, Porque tiene algo que decirme sobre mi condición. porque tem algo para dizer sobre a minha condição. Dios, el ídolo no habla. Mas graças a Deus o ídolo não fala. Y entonces la humanidad prefiere al ídolo. Então a humanidade prefere o ídolo, Porque proyecta todo lo que tiene adentro porque projeta tudo que tem dentro para el ídolo. para o ídolo, Pero teme enfrentar a Dios. mas teme enfrentar a Deus, Porque tiene terror de oír lo que Él tiene para hablar porque tem terror de ouvir o que ele tem a dizer para la condición humana. para a condição moral. ¿Te das cuenta? Percebe? Entonces ahora Então agora viene el resultado del cambio. vem o resultado da mudança. El cambio, el resultado del cambio de la gloria de Dios por los ídolos. O resultado da mudança da glória de Deus para os ídolos. El resultado del cambio de la gloria O de Dios resultado por da las mudança vibraciones. da glória de Deus pelas vibrações. El resultado del cambio de la gloria de Dios Da por las mudança da glória de energías. Deus pelas energias. Aquí está el resultado. Aqui está o resultado. No lo pierda. Não percam. Versículo 24. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó Pelo qual Deus também os entregou a la inmundicia à imundície, en las concupiscencias de sus corazones, por meio das luxúrias de seus próprios corações, de modo que deshonraron entre sí para desonrarem entre si sus propios os cuerpos. seus próprios corpos. Vamos a analizar. Vamos analisar. ¿Qué es lo que ha acontecido con la naturaleza humana O que é que tem acontecido com a natureza humana? que ha cambiado la gloria de Dios Que tem mudado a glória de Deus por los ídolos? pelos ídolos. Que cambió la gloria de Dios Que mudou a glória de Deus por las vibraciones. pelas vibrações. La gloria de Dios A glória de Deus por la superstición. pela superstição. Esto es lo que ha ocurrido. Isso é o que tem acontecido. La palabra griega que aparece en el verso A 24, palavra grega que aparece no verso 24, que se traduce al español como entregó, que se traduz ao espanhol como entregou, y en portugués como traduce. também. 24, entregó. La palabra griega es paredoken. A palavra grega é parehoke. ¿Por qué es importante E saberla? por que é importante sabê-la? Porque cuando el Antiguo Testamento Porque quando o Antigo Testamento fue traducido de hebreo al griego, foi traduzido do hebreu ao grego, el autor bíblico en la sabiduría o infinita de autor Dios bíblico, na sabedoria infinita, disse: escogió traducir Ele la escolheu palabra traduzir. hebrea por entregar a palavra hebreia por entregar, por la palabra griega paredoken, pela palavra grega paredoken, entregó entregou, en Daniel capítulo 1, em Daniel versículo 2. capítulo 1, verso 2. Léalo conmigo. Leia comigo. Daniel capítulo 1, versículo 22. Daniel 1, 22. Um, 22. Daniel 1, 2. 2. 1, 2.
Versículo número, vamos a leer desde el 1 y el 2 para tener contexto. Vamos ler o 1 e o 2 para ter contexto. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalén y la sitió. a Jerusalém e a sitiou. Y el Señor E o Senhor entregou Paredoquén Paredoquem en el Antiguo Testamento no Antigo griego. Testamento grego. ¿Qué dice la Biblia que ocurrió cuando Israel le dio la espalda a su Señor? O que diz a Bíblia que aconteceu quando Israel deu as costas ao seu Senhor? El Señor los entregó O a Senhor os Babilonia. entregou à Babilônia. ¿Qué es lo que ocurre cuando el ser humano cambió la gloria del Creador por los ídolos? O que aconteceu quando o ser humano trocou a glória de Deus pelos ídolos? El Señor los entregó O Senhor os entregou a un reinado. a um reinado. El reinado O reinado de los deseos y pasiones. dos desejos e paixões. De la misma manera como Israel fue a parar en Babilonia, Da mesma maneira como Israel foi parar em Babilônia, nosotros paramos en Babilonia nós paramos em Babilônia, viviendo solamente para gratificar un nuevo deseo, vivendo somente para gratificar um novo desejo, una nueva pasión. uma nova paixão. Y así somos esclavos de Babilonia. E assim somos escravos de Babilônia. Viviendo solamente para satisfacer una nueva pasión. Vivendo somente para satisfazer uma nova paixão, Un deseo más. um desejo mais. Y así nuestra E naturaleza assim nossa natureza se hizo esclava de se fez Babilonia. escrava, Se hizo esclava de Satanás. se fez escrava de Satanás, Viviendo solo para gratificar el yo. vivendo só para gratificar o eu, Degradando el cuerpo más y más. degradando o corpo mais e mais, Hasta deshonrar el propio até cuerpo desonrar o próprio corpo entre todos los hombres. entre todos os homens. Versículo número 25 y 26. Versos 25 e 26. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, E porque trocaram a verdade de Deus pela mentira, honrando y dando culto a las criaturas honrando e dando culto às criaturas, antes que al Creador, mais do que ao Criador, el cual es bendito por los siglos. que é abençoado para sempre. Versículo 26. Verso 26. Por esto Dios los entregó. Por essa causa Deus os entregou. Paredoquén, Paredoquem, a pasiones vergonzosas, as afeições vis, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque até as suas mulheres mudaram o uso natural por el que es contra naturaleza. para aquele que é contrário à natureza. Y también hombres con E hombres. também homens com homens. Cambiaron el uso natural de la mujer Mudaram o uso natural da mulher. y se echaron hombres con hombres, E se lançaram homens com homens, cosechando su extravío. colhendo o seu extravio. Versículo 28. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, E como eles não se importaram em reter Deus, Dios los entregó. Deus os entregou. De nuevo, Paredoquén, Outra vez, Paredoquem. es la entrega a un reinado É a terrible. entrega a um reinado terrível. Esta vez, Desta vez. al reinado de una mente Dessa vez ao reinado de uma mente reprobada reprovada para hacer cosas para fazer essas coisas que no convienen. que não convém. Entonces esta es la condición moral de la raza. Então, essa é a condição moral da raça. Mi vida toda, Minha vida toda, como resultado de haber cambiado la gloria de Dios por cualquier otra cosa, como resultado de mudar a glória de Deus por qualquer outra coisa, está constituida por una naturaleza está constituída por uma natureza que ha sido entregada que foi entregue a la à gratificación, gratificação, al reinado, ao reinado, al absoluto ao control absoluto controle de los deseos, dos desejos, de las pasiones das paixões y de una mente reprobada e de uma mente para reprovada hacer cosas que no para convienen. fazer coisas que não convêm. Y esta es la trampa de Satanás. E essa é a armadilha de Satanás. Él incrementa, Ele él aumenta incrementa, ele aumenta el deseo o desejo
mientras la gratificación la enquanto reduce. a gratificação lhe a reduz. Para que usted tenga cada vez un deseo más Para que você fuerte tenha cada vez um desejo mais forte de un placer menos gratificante. de um prazer menos gratificante. Para que usted tenga que aumentar la dosis Para que del você tenha deseo que aumentar a dose de desejo. para poder elevar nuevamente el Para placer. poder elevar o prazer outra vez. Y cuando el placer disminuye, E quando o prazer diminui, el deseo se incrementa. o desejo se incrementa. Y cuando el placer llega, E quando o prazer chega, como ahora es menor, como agora é menor, el deseo crece. o desejo cresce. Y usted solamente anhela E un nuevo você deseo. só quer um novo desejo. Una nueva satisfacción. Uma nova satisfação. Una nueva sensación. Uma nova sensação. Satisfacer el yo. Satisfazer o eu. Gratificar algo más. Gratificar algo mais. Un nuevo deseo. Um novo desejo. Una nueva pasión. Uma nova paixão. Un nuevo placer. Um novo prazer. Y su mente se degrada E sua más y mente más. se degrada mais e mais. Y su cuerpo queda E o seu corpo fica absolutamente esclavizado escravizado por el dominio del deseo y pelo la pasión. domínio do desejo. Y entonces nosotros vamos al psicólogo. Então nós vamos ao psicólogo. Con todo respeto, hermana Celia. Com todo respeito à irmã Célia. Y el psicólogo nos recibe E o psicólogo nos recebe y dice, e oh diz: no, ai não, lo que necesitas es resiliencia. o que você precisa é de resiliência. Volver a tu estado normal. Volver ao seu estado normal, voltar ao seu estado normal. Después de haber experimentado un trauma. Depois de ter experimentado um trauma. Después de haber experimentado una situación estresante. Depois de passar uma situação estressante. La resiliencia te hará volver a la normalidad. A resiliência vai te fazer voltar à normalidade. Necesitas desaprender Você precisa desaprender la conducta inapropiada a conduta inapropriada para una conducta propia. para uma conduta própria. Oh, sí. Ah, sim. ¿Y cómo aprendo eso? E como eu aprendo isso? Tranquilo. Tranquilo. Vamos a revisar su niñez. Vamos revisar a sua meninice. Vamos a mirar sus traumas. Vamos olhar os seus traumas. Y vamos a ayudar a que usted sane su interior E vamos ajudar que você sare interiormente para que sea un adulto responsable. para que seja um adulto responsável. Pero el adulto responsable Mas o adulto responsável queda más esclavizado al deseo. fica mais escravizado ao desejo. Cada vez anhela una pasión superior. Cada vez anela uma paixão Cada vez superior. anhela una mayor sensación. Cada vez quer uma maior sensação. Y degrada su cuerpo. E degrada o seu corpo. Y a escondidas cae en el pecado. E escondido cai no Y su pecado. cuerpo es sujeto al E o dominio seu de la corpo é pasión. sujeitado ao domínio da paixão. ¿Cómo puede ser librado de ese Como dominio? pode ser livre desse inimigo? Lo que la psicología llama conducta inapropiada O que a psicologia chama de conduta inapropriada es el control de los demonios é a o través controle dos demônios de los deseos y pasiones. através dos desejos e paixões. Por medio de sus ángeles caídos, Por meio dos seus anjos caídos, Satanás amarra la voluntad del hombre Satanás amarra a vontade do y homem con un nuevo deseo, e com um novo con desejo, una nueva pasión, uma nova paixão, degrada más y más la degrada naturaleza. mais e mais a sua Y natureza. Satanás por sus demonios E Satanás com seus demônios tiene control absoluto de la voluntad. tem o controle absoluto da vontade, Por medio de los deseos y pasiones por meio dos desejos e paixões que se experimenta en el cuerpo. que se experimentam no corpo. El espíritu de profecía está de acuerdo con esta imagen de la humanidad. O espírito de profecia está de acordo com essa imagem da humanidade. Escucha esto. Escutem isso. ¿Cómo podemos encender el proyector? Ah, ahora sí. Escucha esto, por favor. Escutem isso, por favor. Si quiere leer en portugués, yo traduzco en español. Pero sus énfasis mejor. Sí. El engaño del pecado alcanzaría su culminación. O engano do pecado atingiria sua culminância. Todos los medios para depravar el alma de los hombres habían sido puestos en operación. Todos os meios para depravar a alma dos homens haviam sido postos em operação. Contemplando al mundo, Contemplando o mundo, el Hijo de Dios vio sufrimiento y miseria. o Filho de Deus viu sofrimento e miséria. Vio con piedad Viu com piedade cómo los hombres se habían convertido víctimas de la crueldad como os satánica. homens se tinham tornado vítimas da crueldade satânica. Miró compasivamente para los que estaban siendo corrompidos, Olhou compassivamente para os que estavam sendo corrompidos, muertos y mortos perdidos. e perdidos.
Estos habían escogido un dominador, Estes tinham escolhido um dominador, un señor um senhor que los ataría que os jungia, A su amarrava carro ao como seu carro como cautivos. cativos. Confundidos y engañados. Confundidos e enganados, Mira la imagen de la humanidad. olhem a imagem da humanidade. Mira la imagen de toda la humanidad. Olhem a imagem de toda a humanidade. Avanzaban en sombría procesión rumbo a la ruina eterna. Avançavam em sombria procissão rumo à ruína eterna. Para una muerte en que no hay ni una esperanza de Para a vida. morte em que não há nenhuma esperança de vida. Para la noche que no tiene Para a amanecer. noite que não tem alvorecer. ¿Te das cuenta? Es como que la humanidad toda atada detrás de un carro fúnebre. É como se toda a humanidade estivesse atada atrás de um carro fúnebre. Es como que toda la humanidad parecen zombies detrás de É los como deseos. se toda a humanidade fossem zumbis atrás dos seus desejos e paixões. Solo para satisfacer sus necesidades. Só para satisfazer suas necessidades. Solo para gratificar sus sensaciones. Só para gratificar suas sensações. Una nueva experiencia. Uma nova experiência. Una nueva sensación. Uma nova sensação. Todos caminan Todos detrás de caminham Satanás atrás de Satanás. a la muerte eterna. A morte eterna. Escucha esto. Escutem isso. Lo que la hermana Watt dice aquí es impresionante. O que a irmã White diz aqui é impressionante. Por favor, no pierda eso. Por favor, não perca isso. No sea ingenuo para creer que el pecado solamente alcanza tentar su mente. Não seja ingênuo de pensar que o pecado somente alcança tentar a sua mente. El pecado logra dominar su O cuerpo, pecado consegue dominar o seu corpo, las pulsaciones de su as corazón, pulsações do seu coração, para que usted anhele para satisfacer que un você deseo, deseje satisfazer-se. una nueva pasión. Uma nova paixão. Mira cómo lo logra. E olhem como ele consegue Escucha isso. esto. Escutem. Agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Agentes satânicos estavam incorporados com os homens. ¿Cómo? Como? ¿Cómo se incorporan? Como se incorporam? Escucha. Escutem. El cuerpo de criaturas humanas, O corpo de criaturas humanas, hecho para ser habitación de Dios, feito para ser habitação de Deus, se tornaría en morada de demonios. tornara-se morada de demônios. La humanidad no precisa hacer actos de A humanidade não precisa fazer atos temblores, de tremores cair en el e piso, cair no chão, mudar el tono de la mudar o voz, tom da voz, para estar poseída para estar possuído por demonios que dominan la por voluntad. demônios que dominam a vontade. Y el espíritu de profecía habla E o Espírito de profecia diz que mientras más educada la persona, que enquanto mais educada a pessoa, mientras más formada y educada, mais formada e educada seja, más sutil es el dominio de Satanás. mais sutil é o domínio de Satanás. Escucha esto, por favor. Por favor, escute isso. Todas son partes del cuerpo. Todas são partes do corpo. Todas son partes de esta existencia corpórea. Todas são partes dessa existência corpórea. Los sentidos, Os sentidos, parte del cuerpo. partes do corpo. Los nervios, Os nervos, parte del cuerpo. partes do corpo. Las pasiones As paixões se sienten en el cuerpo. se sentem no corpo. Los órganos de los hombres, Os órgãos dos homens, partes del cuerpo, partes do corpo, eran por agentes sobrenaturales eram por agentes sobrenaturais llevados a condescender con la concupiscencia más vil. levados a condescender com a concupiscência mais vil. El propio sello de los O demonios próprio selo dos demônios se hallaba impreso se achava impresso en la fisionomía de na los hombres. fisionomia dos homens. Ai, boliu. De acuerdo con esto, De acordo com isso,
nosotros vemos nós vemos muchos rostros de demonios en la muitos calle. rostos de demônios na rua. Y podemos también estarlos viendo E podemos também estar nos vendo en nuestro hogar, no nosso lar, en nuestra iglesia. na nossa igreja. Los demonios Os demônios tomando control de la voluntad, tomando o controle da vontade, esclavizando al ser humano, escravizando o ser humano, sus órganos, seus órgãos, sus pasiones, suas paixões, sus sentidos, seus sentidos, movidos por agencias sobrenaturales. movidos por agências sobrenaturais. ¿Y usted cree que un psicólogo te va a liberar E de você eso? acha que um psicólogo vai te libertar disso? ¿Tú crees que un coach Você acha que um ontológico coach te va a librar de vai eso? livrar você disso? El dominio es sobrenatural. O domínio é sobrenatural. La liberación tiene que ser A sobrenatural. libertação tem que ser sobrenatural. Si no es sobrenatural, Se não é sobrenatural, usted y yo estamos condenados a esclavitud. você e eu estamos condenados à escravidão. Ahora mira, Agora olhem, ¿qué es lo que Dios puede hacer con personas así esclavizadas en sus cuerpos? o que é que Deus pode fazer com pessoas escravizadas assim em seus corpos? ¿Qué es lo que Dios puede hacer para rescatar personas que están dominadas en sus O que é que cuerpos? Deus pode fazer para resgatar pessoas que estão dominadas em seus corpos? ¿Usted quiere poner a prueba el dominio? Você quer colocar à prova esse domínio? Propóngase hoy Proponha hoje decir, dizer: hasta el día de hoy até o dia de hoje comí azúcar. eu comi açúcar. Vaya y pruebe Vai então e prova. el dominio de los demonios sobre sus órganos, O domínio dos pasiones y demônios deseos. sobre os seus órgãos, paixões e desejos. ¿Es difícil dejar el azúcar? É difícil deixar o açúcar? ¿Es difícil abandonar una relación ilícita? É difícil abandonar uma relação ilícita? ¿Es difícil abandonar la empresa sexual? É difícil abandonar a impureza sexual? Esas ataduras Essas amarras solo se rompen só sobrenaturalmente. se rompem sobrenaturalmente. Es la única forma A única forma de transformar de transformar al ser humano o ser humano y e livrar da escravidão de todo su ser. de todo o seu ser. ¿Cómo hace eso Dios? Como Deus faz isso? Te voy a dar un ejemplo. Eu vou te dar um exemplo. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Recuerda por favor, antes de leer Romanos 4, Por favor, lembre-se, antes de ler Romanos 4, cómo es el camino del descenso. como é o caminho de descer. La humanidad, habiendo conocido a Dios, A humanidade, havendo conhecido a Deus, no le dio gloria, não deu glória, no le dio gracia, não lhe deu graças, y comenzó el camino de e descenso começou o caminho em descendência, hasta ser totalmente esclavizado en sus cuerpos. até ser totalmente escravizada em seus corpos. Ahora vamos a ver Agora vamos ver el camino de regreso, o caminho de volta, el camino que sube, o caminho que el sobe, camino que asciende o caminho que ascende y también parte e também parte de cuerpos muertos. de corpos mortos. Porque la tesis del apóstol Pablo va a ser, Porque a tese do apóstolo Paulo vai ser, para cuando él llegue a Romanos 7, para que quando ele chegue a Romanos 7, que tanto gentiles como judíos, que tanto gentios como judeus, que tanto usted como yo, que tanto você como eu, debemos clamar: devemos clamar: ah, miserable hombre de ai, mí, miserável homem que sou, ¿quién me librará de este quem me cuerpo livrará de-?" do corpo dessa morte? Romanos 4, Romanos 4, versículo número 18. verso 18. Hablando de Abraham, Falando de Abraão, hablando de su fe, falando da sua fé, la Biblia nos dice así: a Bíblia nos diz assim: él creyó en esperanza contra esperanza, o qual creu contra a esperança, creu em esperança. O qual contra a esperança creu em esperança, para llegar a ser padre de muchas gentes, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme a lo que se le había dicho. conforme o que lhe foi dito, Así será tu descendencia. assim será a sua semente. ¿Qué descendencia? Que descendência! Si no tenía hijos Se ele não tinha filhos y su esposa era e estéril, sua esposa era estéril, ya casi llegaba a los 100 años, já tinha quase 100 anos, ¿cómo va a poder engendrar hijos como vai poder ter filhos en medio de su vejez? no meio da sua velhice? El cuerpo de Abraham O corpo de Abraão era un obstáculo era um obstáculo
para que la promesa de Dios se cumpliese en él? para que a promessa de Deus se cumprisse nele? Absolutamente sí. Claro que sim. El cuerpo suyo y mío O seu corpo e o meu es un obstáculo são obstáculos para que la promesa de Cristo se cumpla en nosotros. para que a promessa de Deus se cumpra em nós? Absolutamente sí. Absolutamente sim. ¿Qué es lo que usted necesita? Sabe o que você precisa? Lo que Abraham experimentó. O que Abraão experimentou. Vamos a ver qué experimentó. Vamos ver o que ele experimentou. Versículo 19. Verso 19. Y no se debilitó en la fe E não enfraquecendo a fé, al considerar su cuerpo. ele não considerou o seu próprio Aquí está el corpo. problema de Abraham, E aqui está o problema de Abraão, que estaba ya como muerto. que já praticamente morto. Permíteme dar un dato interesante. Permitam-me dar-lhes um dado interessante. En español, Em espanhol, la conjunción como a conjunção como no existe en el griego. não está no grego. La palabra prácticamente en A portugués palavra praticamente em português no aparece en el griego. não aparece também no grego. El idioma griego dice que el cuerpo de Abraham estaba muerto. O grego diz que o corpo de Abraão estava morto. ¿Y cómo estaba la matriz de Sara? E como estava a matriz de Sara? Dice así: Diz assim: o la esterilidad de la matriz de Sara. ou ainda a morte do ventre de Sara. Esa es la traducción correcta. Essa é a tradução correta. La palabra griega es necrosis, A palavra grega é necrosis, que significa que significa muerte. morte. ¿Cómo estaba la matriz de Como Sara? estava a madre de Sara? Muerta. Morta. ¿Cómo estaba el cuerpo de Abraham? Como estava o corpo de Abraão? Muerto. Morto. ¿Cuál era la promesa? Qual era a promessa? Que en el tiempo adecuado Que no tempo adequado, Sara daría Sara luz daria a luz al hijo de la ao promesa. filho da promessa. Oh, Abraham y Sara tenían problemas en el cuerpo para cumplir Abraão la e Sara promesa. tinham problemas no corpo para cumprir a promessa? Absolutamente sí. Absolutamente sim. Usted y yo tenemos problemas Você en e eu el cuerpo temos para problemas com o cumplir la nosso promesa. corpo para cumprir a promessa? Absolutamente, Absolutamente sí. sim. Tenemos un cuerpo Temos dominado. um corpo dominado? Tenemos un cuerpo esclavizado. Temos um corpo escravizado? Tenemos una mente Temos corrompida. uma mente corrompida? ¿Y qué fue aquello que Abraham creyó? E o que foi aquilo que Abraão creu? Versículo 17. Verso 17. Él creyó. Ele creu. Versículo 17. Verso 17. ¿A quién creyó? A quem creu? Em quem creu? Y ahora va a hablar acerca de Dios. E agora vai falar sobre Deus. Dios puede dar vida a los muertos. Deus pode dar vida aos mortos. Y llama las cosas que no son E chama as coisas que não são como si fuesen. como se elas fossem. Es el poder del É o Creador. poder do Criador. El poder de la O palabra. poder da palavra. Su palabra habló Sua palavra falou, y las cosas que no existían as existieron. coisas que não existiam, existiram. Su palabra habló Sua palavra disse, y lo que está muerto e o que resucita. está morto ressuscita. Usted necesita creer a la palabra Você del Creador. precisa crer na palavra do Criador. Usted se aferra a la palabra. Você se aferra a essa Y palavra. su cuerpo dominado, E o seu corpo dominado, su voluntad sua esclavizada, vontade escravizada, resucita ressuscita por el poder de la pelo palabra. poder da palavra. Y donde hay oscuridad, E onde há escuridão, donde hay tinieblas, onde há trevas, nace la luz de Cristo. nasce a luz de Cristo. Su justicia nos Sua da poder. justiça, Su vida resucita sua los cuerpos vida muertos. ressuscita os corpos mortos. Y la voluntad es liberada. E a vontade é liberta. Eso es lo que usted necesita. Isso é o que você precisa. Usted necesita liberación. Você precisa de libertação. Y la hermana White creyó absolutamente eso. E Ellen White creu exatamente isso. Mira esto. Olhem isso. Vamos a leer aquí las dos últimas citas. Vamos ler esses dois últimos textos. En lugar de destruir el mundo, sin embargo, Dios envió su Hijo para salvar. Em lugar de destruir o mundo, porém, Deus enviou seu filho para o salvar. Mira lo que esperaba Satanás. Olha o que esperava Satanás. Hermano Daniel, Irmão Daniel, mira lo que Satanás olhe esperaba o que Satanás esperava. que Dios hiciera Que Deus fizesse. cuando logró cautivar Quando conseguiu cativar toda la humanidad toda a humanidade a los deseos y aos pasiones. desejos e paixões. Satanás esperaba que Dios hiciera eso. Satanás esperava que Deus fizesse isso. Embora si pudiesen por toda parte do desgarro dominio, voy a leer, aunque se pudiese por toda parte del dominio desgarrado, Embora se pudessem por toda parte agarrado do domínio, ver problemas, ver corrupção e desafio, se proveyó un medio para foi provido um rescatarlo. meio para resgatá-lo.
justo en el momento de Justo no momento da crise, cuando Satanás parecía quando Satanás parecia listo a triunfar, prestes a triunfar, vino el Hijo de veio Dios Filho de Deus con una embajada a embaixada da graça divina. Satanás esperaba que el brazo Satanás de Dios esperava que o braço de Deus se levantaba para se destruir a la levantasse para humanidad. destruir a humanidade. Pero en vez de levantar su Mas brazo em vez para de levantar o destruir, seu braço para destruir, Dios levantó su Deus levantou brazo o seu braço para dar gracia para dar oportuna. graça. ¿Y qué es lo que esa gracia hace? E o que é que faz essa graça? Escucha esto. Escutem isso. Y al llegar la plenitud de los tiempos, E ao chegar à plenitude dos tempos, la divinidad fue a glorificada, divindade era glorificada, derramando sobre el mundo derramando sobre o mundo un diluvio de um gracia dilúvio de graça vivificadora. vivificadora. ¿Por qué vivificadora? Por que vivificadora? Porque usted y yo estábamos muertos. Porque eu e você estávamos mortos. Porque el cuerpo estaba Porque o muerto. corpo estava morto, Como el de Abraham y Sara. como o de Abraão e Sara. Y ahora, E agora, con la gracia com vivificadora, a graça vivificadora, el cuerpo puede resucitar. o corpo pode Las ressuscitar. facultades muertas As del faculdades alma mortas da alma pueden ser podem vivificadas. ser vivificadas. Nuevos pensamientos, Novos pensamentos, nuevos fines, novos fins, nuevos intereses, novos interesses, nuevas motivaciones novas motivações son engendradas en são nosotros geradas em nós por la presencia de Cristo. pela presença de Cristo. Y la gracia de Dios vivifica el alma. E a graça de Deus vivifica a alma. Y el cuerpo es sujetado E o al corpo poder de Cristo. é sujeitado ao poder de Y Cristo. cada pasión, E cada paixão, cada pensamiento, cada deseo, cada desejo, ahora puede ser sujeto agora a Cristo pode ser sujeitado a Cristo. por el poder subyugador Pelo poder subjugador del amor de Dios. do amor de Deus. Ahora mira esto. Agora olhem isso. Y esta gracia vivificadora derramada como diluvio Essa graça de vivificadora derramada como um dilúvio, nunca sería impedida ni retenida o qual nunca seria impedido nem retido, hasta que el plan de la salvación enquanto o plano da salvação se cumpliese. não houvesse se consumado. Mira lo que Dios hace con nosotros. Olhem o que Deus faz conosco. Satanás se regocijaba de haber conseguido rebajar la imagen de Dios en la Satanás humanidad. rejubilava por haver conseguido rebaixar a imagem de Deus na humanidade. Y aquí está probablemente el mejor resumen del plan de la Aqui salvación. provavelmente está o melhor resumo do plano da salvação. Entonces vino Cristo Então veio Cristo, a fin de restaurar en el hombre a fim de restaurar no homem la imagen a de su imagem de seu Criador. Criador. Nadie sino Cristo Ninguém senão Cristo puede remodelar pode remodelar el carácter o arruinado por el caráter pecado. arruinado pelo pecado. Vino para expulsar Veio para expelir los demonios que habían os demônios dominado que haviam dominado la a voluntad. vontade. Vino para levantarnos Veio del polvo, para nos erguer do pó, para reformar el carácter reformar o manchado, caráter manchado, según el modelo de su segundo divino o modelo carácter, de seu divino caráter, embellecido embelezando-o con su propia com a gloria. sua própria glória. Por eso la Biblia dice E por isso a Bíblia diz que cuando Abraham experimentó ese poder, que quando Abraão experimentou esse poder, ¿qué ocurrió con él? o que aconteceu com ele? Versículo 20. Verso 20. Tampoco dudó. E não vacilou. Romanos 4:20. Romanos 4:20. Tampoco dudó E não vacilou por incredulidad por incredulidade de la promesa de Dios, da promessa de Deus, sino que se fortaleció en la fe. mas foi forte na fé. ¿Recuerdas el camino de descenso? Lembram o caminho da descida? Cambiaron la gloria de Dios Mudar a glória de Deus por cualquier cosa por qualquer coisa. y resultaron esclavizados E então se tornaram en escravizados sus propios cuerpos. nos seus próprios corpos. Abraão, de un cuerpo terrible, de um corpo de un terrível, cuerpo muerto, de um corpo con fe, creu pela fé, se fortaleció. se fortaleceu. Y finalmente el versículo 20 dice E que finalmente o él verso 20 diz que ele dio gloria a Dios. deu glória a Deus. El camino regreso. O caminho de volta. Dios anhela hacerte para gloria de Dios. Deus quer fazer-te para a glória de Él Deus. quiere que vuelvas a ser para gloria Ele suya. quer
Que você volte a ser para a glória Él dele. quiere arrancarte el poder Ele del quer te pecado arrancar do poder do y pecado, presentarte para su te gloria, apresentar para a sua para glória, que vuelvas a dar para que gloria, você possa voltar a dar glória, para que reviertas el para que camino você del possa pecado voltar no caminho do pecado y pueda ser llevado de nuevo e possa ser dado de novo a la gloria de à Dios. glória de Deus. Por eso yo quiero terminar con un llamado. E por isso eu quero terminar com um chamado. Mis amigos, Meus amigos, yo también he visto en mi rostro eu também vi no meu rosto la fisionomía de los demonios. a fisionomia dos demônios. Algunas veces, Algumas vezes, estoy seguro que tú conoces esto por experiencia e propia. eu tenho certeza que você conhece isso por experiência própria. La pasión de la ira, A paixão da ira, la pasión de la amargura, a paixão da amargura, que incluso hace poner tus orejas rojas. que inclusive faz suas orelhas ficarem vermelhas, Te hace representar en tu hogar, te fazem representar no seu lar, no la imagen de Cristo, não a imagem de Cristo, la imagen de los demonios. a imagem dos demônios, El tono de tu voz, o tom da sua voz, el temperamento iracundo, o temperamento irado, hiera a las personas que más amas. e as feres as pessoas que mais amas. Y nosotros sabemos en esos momentos E nós sabemos nesses momentos que lo que necesitamos no es solamente perdón. que o que nós precisamos não é somente perdão. Lo que necesitamos es no volver a hacer. O que nós precisamos é não fazer outra vez. Não é assim? A veces cuando llega la hora de la noche, Às vezes quando chega a hora noturna, nos damos cuenta del tiempo que hemos pasado en el teléfono o en la computadora, e percebemos quanto tempo passamos com o telefone ou computador, pensando y contemplando lo que nunca fazendo, pensando e contemplando aquilo que nunca deveríamos olhar. sabemos que lo que necesitamos Sabemos que aquilo que precisamos no es solamente não é somente perdão. necesitamos liberación. Precisamos de libertação. Lo que realmente O necesitamos que realmente precisamos es poder para no volver a caer. é poder para não voltar a cair. Lo que realmente O necesitamos que realmente precisamos es que la gloria de é Dios que a glória de Deus vuelva a ser reflejada en volte a ser nosotros. refletida em nós. Tú sabes de lo que te hablo. Você sabe do que eu estou falando. Necesitamos liberación sobrenatural. Precisamos de libertação sobrenatural. Yo lo necesito. Eu preciso. Lo necesitamos a cada hora. Nós precisamos disso cada hora. Amigos, Amigos, el hombre o homem y la mujer e a mulher no están seguros não estão seguros. ni una sola hora Nem só uma hora, a menos que estén unidos a Cristo, a menos que estejam unidos a Cristo. porque el cuerpo sigue siendo débil Porque o corpo continua sendo fraco. y el temperamento sigue estando listo para ser tomado por los E o demonios. temperamento continua sendo pronto para ser tomado pelos demônios. Anhelamos, necesitamos, Desejamos Liberação. e precisamos de libertação. la necesito yo, Eu preciso dela. la necesito yo para mis hijos, Eu preciso disso para os meus la filhos. necesito yo para mi Eu preciso disso para minha la esposa. necesito yo en mi hogar. Eu preciso disso no meu lar. Necesito más paciencia, Eu preciso mais de paciência. necesito más amor, Necessito de mais amor. necesito más bondad, Necessito de mais bondade. necesito fuerza. Necessito de forças. Y quiero decir que tú también la E eu necesitas. quero dizer que você também precisa disso. Y no puedes solo. E você não pode sozinho. Necesitas que Dios Você precisa que Deus libere liberte tu voluntad. a sua vontade. Lo queremos. Queremos isso? De verdad lo queremos. Realmente queremos isso? Dios lo concede de inmediato Deus o concede imediatamente para aquel que lo pida. para aquele que pede. Él no posterga su don. Ele não posterga o dom. Él lo concede tan pronto Ele la petición concede se hace. tão logo a petição é feita. Pero necesitamos Mas necessitamos
esa liberación. essa libertação. Necesitamos pedirla. Precisamos pedi-la. Necesitamos no recibir su gracia. Precisamos não resistir à sua graça. Necesitamos decir sí Precisamos dizer-lhe sim al llamado del Espíritu ao de chamado Dios. do Espírito de Deus. Si lo quieres, Se você quer isso, si anhelas liberación, se você deseja libertação, podemos temos pedi-la agora. Perdón, Padre Celestial. Perdão, Pai Celestial, Porque con toda la lluvia de gracia que has provisto, porque com toda a chuva de graça que providenciaste, algunas veces aún elijo hacer mi voluntad. então às vezes ainda assim prefiro fazer, Aún elijo el camino de la maldad, ainda escolho o caminho da vaidade, el camino de la amargura, o caminho da amargura, el camino de la ira, o caminho da ira, el camino del defecto de o carácter, caminho do el camino del deseo, o caminho do desejo, el camino de la pasión. o caminho da paixão. Perdóname, Padre Santo. Perdoa-me, Pai Santo. Anhelamos liberación Precisamos de libertação. y creemos que eres bueno para darla. E cremos que és bom para dá-la. Creemos que la concedes inmediatamente, Cremos que Señor. concedes imediatamente, Senhor. Y por eso, Padre E Celestial, por isso, Pai Celestial, te agradecemos por haberla te recibido. agradecemos por haver recebido. Vence en nosotros. Vence em nós. Vence los demonios que han dominado la Vence os voluntad. demônios que dominam a vontade. Líbranos del dominio, Señor. Livra-nos do domínio, Senhor. Y haznos para gloria tuya. E faz-nos para a sua glória. En el nombre santo y precioso de No nome Cristo. santo e precioso de Cristo. Amén Amém. y amén. Amém. IAG. Juntos avançaremos.